Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero aprofundar com vocês na parábola dos talentos de Jesus. Já adiantando, eu não tenho nenhuma religião e se você tiver alguma, fica tranquilo, você é bem-vindo aqui também. E não vou ler essa parábola na íntegra, tá? Eu vou dar uma resumida aqui com vocês. E já adiantando também que existem diversas formas de você interpretar os textos da Bíblia. A interpretação que eu vou trazer é que faz mais sentido para mim, que eu vi no canal do Jacob Petri. Tinha um senhor que ele ia sair para viajar e aí ele confiou os bens dele para 3 servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para um ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro servo conseguiu dobrar a quantidade de talentos, transformou 5 em 10. O segundo também dobrou, transformou 2 em 4. E o terceiro, ele ficou com muito medo de perder aquele único talento que ele tinha e o senhor dele ficar bravo com ele, então ele escondeu num lugar. E aí, quando o senhor voltou de viagem, ele ficou muito feliz com os 2 primeiros servos, porque eles tinham dobrado a quantidade de talentos, e ficou muito bravo com esse terceiro servo, porque ele não conseguiu construir mais talentos com base naquele único que ele tinha recebido. E aí ele diz no final, mais ou menos assim, tá? Até uma coisa importante que eu esqueci de falar, ele ainda tirou esse único talento que esse terceiro servo tinha e deu pro que tinha mais. E aí ele fala: a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem, ele será tirado. Primeira vez que eu olhei, eu fiquei até meio chateado, que eu falei, nossa, pô, o cara tinha um monte, ainda ficou com mais, o outro tinha só um e ainda perdeu tudo. Porque eu não tinha entendido que Jesus ele fez uma metáfora, porque na verdade não existe nenhum senhor nessa história, nenhum servo, é apenas um paralelo que Jesus fez ali para que a gente conseguisse captar a ideia principal, que ele está falando sobre mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Então, quando uma pessoa ela tem uma mentalidade de abundância, ela consegue fazer fluir através dela, de dentro para fora, o talento natural dela que consegue através disso gerar uma multiplicação de coisas boas na vida dela. Já a pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela fica limitada, ela não consegue subir, ela não consegue, colocar isso para fora e fazer as coisas acontecerem. Então é importante a gente refletir sobre as crenças que a gente tem dentro da gente, porque acontece muito do meio à nossa volta, às vezes familiares ou amigos ou enfim a mídia, colocar na nossa mente que o dinheiro ele não dá em árvore, que ter dinheiro é ruim, só quem tem dinheiro é político e jogador de futebol. Então começam a colocar essas associações na nossa mente e a gente começa a ter a impressão que a gente só vai conseguir dinheiro se a gente se esforçar muito, se a gente trabalhar duro. E é muito difícil de ganhar dinheiro e fica sempre aquela coisa atrapalhando a gente de conseguir progredir. Então é importante a gente se livrar dessas crenças. Por que é difícil ganhar dinheiro? Por que eu tenho que acreditar nisso? Por que eu não posso simplesmente, refletir mais sobre o que de fato são crenças boas de eu ter dentro de mim? Que não, as coisas vão vir fácil para mim, eu consigo, eu tenho esse poder, eu tenho esse dom único, eu tenho esse talento, então através disso eu consigo ativar esse fluxo da abundância dentro de mim e fazer florescer o meu talento natural de dentro para fora e através disso consigo multiplicar os bens e conquistar o que eu quero. Então a gente pode parar de seguir esses caminhos que foram ensinados para nós e a gente mesmo construir o nosso próprio caminho através das nossas próprias crenças. Então tá na hora da gente abandonar crenças que limitam a gente, buscar formas de pensamento que vão elevar a nossa clareza, elevar a nossa consciência, e dessa forma a gente alcançar aquilo que a gente almeja. Quero trazer agora para nossa realidade, os 3 servos, eles tinham o mesmo potencial dentro de si. Só que devido 2 cultivarem bons pensamentos, terem boas crenças dentro de si, né, ter um trabalho ali de pensamento fluido, eles conseguiram alcançar essa multiplicação. Já o servo com a mentalidade escassa, por conta dos pensamentos tóxicos, as crenças limitantes que ele possuía, ele não conseguiu prosperar. E isso me lembra muito aquilo que eu acredito que você já deve ter escutado bastante também, que a gente é aquilo que a gente come, mas não só através dos alimentos que a gente ingere, mas o que a gente ingere pelos olhos, pelos ouvidos. Dando até um exemplo mais didático, a própria mídia tradicional, os jornais, com notícias sempre muito trágicas, de coisas ruins. Então, de repente, quando você for ler o jornal, porque eu também não quero que tu fique alienado, mas escolha mais, filtre mais aquilo que você consome, de repente aquela tragédia, não lê ela.
lê uma notícia que vai trazer algo de positivo para você. As músicas que você ouve, eu não tenho nada contra nenhum tipo de música, mas perceba o que aquela letra tá dizendo para você. Ela tá falando algo de produtivo, algo que vai te levar para um lugar bom que você queira alcançar, que faça sentido, esteja alinhado ao objetivo que você quer, ou de repente ela tá falando algo ali que vai te trazer um pensamento ou um comportamento tóxico. Então, filtre melhor as coisas que você faz no seu dia, até porque a gente tem essa impressão que existe uma separação entre aquilo que a gente pensa e o que acontece à nossa volta. Mas o pensamento, apesar de não parecer, ele já é ação. O pensamento e a forma como a gente pensa, as nossas crenças já ditam muito de como a gente vai agir, e isso reverbera na realidade que a gente vive. Então, o que a gente tem dentro da gente espelha muito do que a gente vê no exterior. Então, o convite que eu faço para vocês nesse vídeo é para vocês repensarem as coisas que vocês consomem no dia a dia de vocês, porque a gente não é aquilo que a gente pensa. A gente é quem percebe aquilo que a gente está pensando. Então, a gente tem que se distanciar mais dos nossos pensamentos, porque vou dar um exemplo para ficar mais tangível. De repente, há alguma coisa ruim que você está pensando sobre alguma pessoa ou sobre você mesmo. Isso não é de fato você. Você é quem está percebendo essas emoções, esses sentimentos, e a partir do momento que você consegue se distanciar e ter mais clareza de que você não é isso, você consegue trabalhar melhor com isso e ir separando, fazendo uma faxina mental. Você vai começar a fazer uma limpeza. Opa, esse tipo de pensamento aqui não é legal. Vou pensar uma coisa contrária que for positiva em relação a isso, que aí eu vou ressignificando essas crenças e esses pensamentos. Então é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que você precisa se concentrar, se dedicar. Não vai ser do dia para a noite que você vai, num passe de mágica, limpar todos os pensamentos ruins e todas as crenças que atrapalham o seu crescimento pessoal, mas vai ser aos poucos que você vai identificando, que você vai tendo mais clareza, vai aumentando a sua percepção, e com isso você vai conseguindo construir uma vida melhor de dentro para fora, porque a partir do momento que você melhora o que tem dentro, você consegue melhorar o que tem fora, porque, como eu disse, é um reflexo, tá certo? Hoje eu dei uma pincelada, trouxe alguns conceitos, não aprofundei tanto quanto dava, mas fiquem tranquilos que o intuito desse canal é ir aprofundando cada vez mais em como a gente pode melhorar o nosso interior para a gente alcançar a realização interna e isso se refletir em todas as outras áreas da nossa vida e a gente conseguir contribuir com o próximo, beleza? Então, se você gostou da parábola, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Valeu!